Então, ele começa a ideia do conto é caminhar para trás, né? Boa noite, Vânia. Entrou a Vânia, inclusive latiu, ó. Tá, o Vânia, o cachorrinho não precisa não, obrigado. Desculpa, eu que deixei o Ah, é microfone. você que deixou o Mas cachorrinho? não Então é tem assim. macaco rir. Ó, boa noite. Boa noite. Você chegou no início. Aqui o conto caminha de marcha ré com ideia contrária da ideia de que quem conta um conto aumenta um ponto. Ele vai do fim para o começo, diminuindo, como se fosse uma sessão de análise, né? Você vê só o que é o Machado de Assis, porque o pessoa que está perturbada mentalmente chega correndo no consultório do psicanalista ou psicólogo, né? Ou no médico, né? Ou então procura o padre. A pessoa está em pânico. Não tinha recurso de psicanálise antes do Freud, nem todo mundo hoje também vai na psicanálise. A pessoa está em pânico. Não procura psicólogo, não. Procura a mamãe, o papai, né? Também, o amigo. Rapaz, eu tô para fazer uma merda aqui, cara. Me ajuda aí. Dá para você tirar um momento aí, não? Eu posso telefonar para você? Pode, liga. Meia-noite, liga assim mesmo. O imaginário inflacionou demais, né? Por que não acontece isso? Vai dizer que tem algum ser humano imune a isso aí. Então, o conto aumentou demais na cabeça dele, ele precisa reduzir o imaginário, né? Chama desbastar o imaginário. Está exagerada a carga imaginária. Se a carga imaginária estiver exagerada, o Freud também usa a palavra limpeza de chaminé. Ah, Tem Del, muito. me disse assim que quando aumenta um ponto, seria assim na percepção dele, né, da vida. Né? Ele ia É. contando e ali ele ia aprendendo também, né? O conto, por exemplo, começa dizendo o cara se gabando todo, né? Que é no capítulo. Ele fala, tá na loja Paula Brito. Quer dizer, o Machado de Assis dá uma referência no real, porque Paula Brito, pesquisar na internet, vai ver, era a gráfica, que era inclusive de um mulato também, era de um mulato, onde o Machado imprimia os livros dele, os contos dele, que iam para Garnier, lá vender na livrariazinha. Ele falou que estava na loja Paula Brito e tinha lá 4 pessoas presentes. A quinta pessoa recebeu só um cumprimento porque não a conheciam. Tinha uma pessoa, então, que ninguém conhecia, a quinta, lá na loja Paula Brito. Imagina, o Machado se dá o direito, né, claro, no relato, né, ficcional. Se for procurar um advogado falar um relato ficcional, vai rir da cara dele, porque tem que ser um fato e vai processar na realidade, né? Mas aqui ele mistura, porque existe a loja Paula Brito, tem lá 4 pessoas e tem mais um quinto. Então ele vai entrar aqui no conto, né? Um sujeito se gaba de dizer o seguinte: primeiro, ele tinha um mau costume, né, o hábito, né, de gerar uma expectativa sobre. Ele chegava e dizia: então parece que os homens, os circunstantes, logo perguntavam: que é? Que há? Que houve? Luiz da Costa, sem perder o seu a sério, dizia singelamente: é o ministério que pediu demissão. Ah, sim, quando? Quando? Você sabe, era o ministro? Quem? Foi a Dilma? Caiu? É o Moro? Ligaram para quem? Pegou o telefone, é verdade? Grampearam? Hoje, etc, etc. Ou então, uma notícia assim, uma casa desabou lá. Morreram como viveram. Quem? Quem? Aonde? Quem foi?
Que bairro? O É, Luiz parece Antônio. que ele contava o caso como uma forma de ser notado, né? Ele gostava daquela expectativa em torno daquilo que ele ia contar. Tem essas pessoas, né, que gostam de espalhar boato, né? Mas, assim, parece que o prazer dele, né, ali É, era ser visto, né? Ser esperado ali. isso é o Daquele... que fala aqui no início, né? Que depois ia voltar, até chegar mais gente e tudo. Mas aqui fala, é coisa muito natural, nós mesmos gostamos disso, né? Das fofocas, né? que um homem diga o que sabe a respeito de algum objeto. Inclusive, na ciência é assim, né? Você descobre novidade que é comunicar a todo mundo, do objeto. Mas o objeto pode ser um assunto também, né? Eu vejo prazer que pessoas que querem, o Vinícius escreveu. Então, tem um prazer, né? Tirar a satisfação disso, ele finge que não sabe, né? Finge. É coisa que me custa entender. É tão fácil entender, né? Basta ver a cara da pessoa que está contando uma fofoca. Finge que não entende. Agora, mais de uma coisa eu tenho querido fazer indagações a esse respeito. Ele quer investigar, né? Então ele está abrindo aqui um processo de indagação. Vou procurar me informar. Quero saber o que é isso, né? Essa satisfação mórbida, né, de ficar espalhando boato. Espalhar um boato, você pode prejudicar a imagem de alguém, como aconteceu com o Major aqui, né? Minha sobrinha, eu só falei para ela assim, não olhar. Você vai casar, não olhe mais para outro homem, né? Porque mulher olhar para um homem aumentou. Ainda mais mulher. Bom, mas a certeza de que nenhum noveleiro, né, que conta novidades, confessa que o é. Boa noite, Adriano. Chegando. Nenhuma pessoa que conta novidade confessa que é e gosta de contar. Isso impede a realização do desejo de sair fazendo indagações. Porque se ele sair, vem cá, você gosta de contar fofoca? Eu, hein, rapaz? Eu nunca fiz isso. Você acha que eu vou ficar falando da vida dos outros? Então, é uma pesquisa, né? Uma indagação, um levantamento de campo que ele não poderá fazer porque todo mundo vai negar. Olha só o Machado antecipando aqui a ideia da curiosidade, né? Do narcisismo, de saber da vida dos outros, né? A gente gosta de saber para se comparar, né? Para ver se está melhor ou pior também. Não é só o desejo que ele quer realizar, porque aqui chama realização de um desejo, né? Isso é Freud. Mas também uma necessidade, ó. Necessidade é igual beber água, né? A curiosidade mata, diz. Então, Ou também, Adelma, a gente gosta de falar para banalizar aquela atitude, né? Porque você fala justamente muito daquilo que você vê em você, às vezes, não agrada, né? Então, se aponta muito no outro. E aí fica uma forma de banalizar, porque caso você faça, né, já está uma coisa bem normal. Eu penso assim. também tem essa conotação. O fofoqueiro aumenta porque as histórias. Isso aí. Ganha-se sempre em conhecer os caprichos do espírito humano. Isso aqui é demais, né? Conhecer os caprichos, né? Sabia? Ela ganhou um par de sapato de R$ 2.000 do marido dela. Na mentira. Aí começa. Os caprichos do espírito, né? Eles foram para a Europa. Quando? Ganha-se sempre em conhecer. O conto é. O conto parece banal, parece um conto de idiota, mas se a gente souber penetrar no conto, né? Agora diz penetrar no homem lá no outro conto. Se você souber penetrar no conto, você percebe melhor a profundidade dele, né? Infelizmente, não há bonito sem um senão. Ó, para ter bonito tem que ter o feio. Nem prazer sem amargura, né?
poeta fala assim, ó, que mel não deixa um travo de veneno. A frase, na verdade, é essa aqui, ó, que mel não deixa um travo de desgosto. Do poeta, que é o André Chenier, que o Machado de Assis traduziu uma poesia dele em 61, está lá no Crisállidas. Publicou em 64. Machado tinha 22 anos de idade, consta que ele traduziu do francês para o português. Ele deve ter conseguido. Hoje eu fiz a brincadeira de uma anedota aí no áudio. Se você brincar com o professor, ele te expulsa da escola, né? Se o professor disser que a oração é sem sujeito, se Machadinho falar assim, professor, é claro que o sujeito é você, né? Porque não pode a oração aparecer no quadro negro sem ter alguém que disse. Eu imagino que o Machado foi expulso da escola. E ele deve ter se vingado contra isso, estudando redobrado. Tem uma anedota que fala sobre o Freud, que o Freud era um garotinho de 10 anos, 9 anos, escutou, eram vários irmãos, o Jacob, o pai dele. Estava o Freud chegando, lá de fora escutou, o pai tinha um comércio. Ah, o Sigmund, aquele não vai dar em nada, não. Vamos, né, botar ele para trabalhar na loja. Aí o Freud passou a estudar 12 horas por dia. Só de você escutar o seu pai falar isso, você vai fazer o contrário logo, né? É possível que o Machado tivesse, né, endemoniado como ele é nos textos, não devia ser fácil controlar um garoto desse em sala de aula, né? Hiperativo, né? Aconteceu isso com meu filho, né? Que a professora falou que ele não ia ser ninguém na vida porque ele era ateu. Daí para frente, a vida dele foi só aprender. É. Então, tem horas que provocar um pouco uma ferida narcísica, né? Desafiar a pessoa pode ser benéfico também. Fala bullying hoje virou uma desgraça, né? Politicamente correto, uma merda. Você dá um fora na criança, na sala de aula, você não fez o dever, pô, vai para casa. Mas isso também pode ocasionar o contrário, né? Porque a pessoa pode acreditar nisso, né? Aí é problema dela, né? Se quer fazer o coitadinho, a vida na realidade não terá essa oportunidade. Então, Eu faço. é melhor sofrer dentro de casa, porque lá fora vai se arrombar, né? Há um problema aí que em proteger demais e a criança só consegue fazer o permitido, né? Há um problema. Tem que saber também dosar, evidentemente, né? Claro. Mas jogar com o filho, rapaz, vai se virar também, né? Toma vergonha na cara. Isso não pode nem falar hoje, que é machismo. Bom, aí ele começa aumentando demais aqui. Então fugiu a sobrinha do Gouveia, disse ele rindo. Que Gouveia? O major. Os circunstantes ficaram calados. O major Gouveia da Cidade Nova? Perguntou o desconhecido. Aqui é o desconhecido, né? É o próprio major, né? Trapaço do Machado de Assis, né? O próprio major escutando falar dele, mas por enquanto não se identifica. Sim, senhor. Pode ser que esse silêncio, quer dizer, tem gente que sabe que é o major. Que o Luiz é todo se gaba, né? Então ele nem percebe o que fala. Luiz da Costa, imaginando que o silêncio era feito da bomba que acabava de queimar, entrou a referir os pormenores da fuga da moça em questão. Falou de um namoro com alferes, saltar por cima dos moinhos, pular o muro, né? O silêncio era sepulcral, porque tá falando demais já, né? A mulher é prostituta, é uma putinha, então, a mulher do major, a filha do major, a sobrinha. Conotação negativa, né? O desconhecido ouvia atentamente a narrativa, meneando com uma placidez, uma grossa. Ele ficava tranquilo porque ele sabia que a sobrinha estava em casa, né? Deixa ele falar.
O alvissareiro está falando. Aí o desconhecido perguntou, e quando foi isso, esse rapto? Hoje de manhã. Ah. Conhece o Major Gouveia? De nome. Que ideia é a forma dele? Não forma ideia nenhuma. Menciona o fato por duas circunstâncias. A primeira é que a rapariga é muito bonita. Conhece ela? Sim, vi ontem. E a segunda é que a crueldade de certos homens em tolher os movimentos do coração da mocidade. Aqui está falando, né, aquilo que fala demais hoje, assim, coitado do excluído, coitado de tem que dar oportunidade, né? O alferes de que se trata, dizem-me que é um moço honesto e o casamento seria, creio eu, excelente. Por que razão queria o major impedi-lo? O major tinha fortes razões, observou o desconhecido. Conhece? Sou eu. Petrificado. Cara de defunto. E justamente falando mal pra caramba. Por isso que o major sai o dia inteiro atrás da origem da fofoca, né? O que leva o major a ficar o dia inteiro. Tem que saber disso, né? Eu estava ouvindo falar mal da minha sobrinha. Ficou 5 minutos mudo. Aí ele fica amarelo, fica verde. Todas as cores do arco-íris. Veja se lembra, disse o major, com doçura. Aquela doçura assim que você fica gelado, né? Uma doçura que fica gelado. Boa noite, Adriana. Tantas coisas ouvia e tantas repetia. Aí todo mundo vai querer falar aqui, meter o caso à bulha. Quero ver isso pegar fogo. Vai ver o circo pegar fogo. Aí, o major insistindo, quem foi que espalhou? Foi o Pires, lembrou. Conheço muito superficialmente, ele vai ficando todo com medo, né? Vamos ter com o Pires. Mas, major, o major já estava de pé, apoiando na bengala, e vamos embora. Mas, major, agora ele está com medo, né? Não há mais nem meio mais. Venha comigo, porque é necessário deslindar o negócio hoje mesmo. Sabe onde mora o Pires? Vamos ao escritório. Aí vão procurar o Pires, vão ter dificuldade de achar o Pires. Quem leu, mais ou menos, pegou, e quem não leu tudo, não deu tempo, vai ficar vendo aí o seguinte, que eles vão de uma casa, vão em outra casa, não acham o Pires. O Pires é difícil de se achar. Voltemos à Rua dos Pescadores, disse pacificamente o major. Ah, mas senhor, a única resposta do major foi pegar o braço, arrastar, vamos lá na Rua dos Pescadores. O Luiz da Costa, furioso, começava a compreender a plausibilidade e até a legitimidade de um crime. O desejo de estrangular o major pareceu-lhe um sentimento natural. Aí lembrou-se de ter condenado 8 dias antes como jurado, né? Aí a Machado botando pilha no conto, né? Um criminoso de morte, teve horror de si mesmo. Lembrou que foi júri. O major Gouveia mostrou-se aborrecido com o fato, como era homem resoluto, depressa se consolou do incidente, porque chegou no lugar lá e bateu com o nariz na porta, não estava, né? Iremos à Praia Grande. Isso é impossível, não é tal, respondeu o major. Temos barca, vamos para lá, a Praia Grande. Vai para outro lugar. Mas, senhor, a esta hora, aí é uma calmaria aqui no Luiz Costa. De repente, aí já é o Machado.
sem explicar a gente por causa de quê. Somente o alimento acalmou o Luiz Costa. E desatava com fome, né? Então vamos jantar. Foram para um hotel. Quando veio o café e um bom charuto, Luiz da Costa estava resolvido a satisfazer o seu anfitrião em tudo que lhe aprouvesse, ó. Quando fuma ou come, não dá para falar. Mas é que acalmou, viu? Ele que estava todo nervoso, azul, vermelho, amarelo. O Machado não explica, né? Deixa um enigma. Como é que acalmou ter almoçado, né? Parece que passou, relaxou, digamos assim, almoçou, fumou, foda-se, não tem mais jeito mesmo, vamos lá com esse homem. O Major pagou a conta e saiu do hotel, que já era bem depois do almoço. Né? Ele disse que começou a procurar às 2 horas, aqui já é tarde. Por a estação das barcas, em Niterói, no trajeto, Morgan veio, sentou-se taciturno, né, sem falar muito mudo. Luiz da Costa, que já estava mais alegre, ó. 5 ou 6 vezes tentou atar a conversa com o Major, mas não conseguiu. Houve uma mudança de humor. Ardia, entretanto, por levá-lo até a casa do senhor Pires, que explicaria as coisas que a souber. Ele assumiu que tinha que fazer isso, não tinha jeito. Eu acho que ele também mudou de humor, porque quando a pessoa está com fome, ela só foca naquilo. Enche a barriguinha, pronto. É uma possibilidade. Mas se os viajantes haviam jantado, o senhor Pires também tinha jantado, tinha o costume de jogar voltarete na casa do Oliveira, foi para lá. Estou dizendo aqui, tudo passa a ser desencontro, tudo é incômodo. Em um mundo politicamente correto, de bullying de hoje, imagina só o inferno que já estaria, né? Denunciar na polícia, ligar para não sei quem, mandar notícia para o Facebook, para gravar vídeo, né? Mas o Machado cita, ele chama aqui de resignação filosófica. Um filósofo seria um resignado? Pergunto, eu que boto essa pergunta, né? É alguém que não reage mais e passa a escrever e pensar? É uma maneira de pensar o que ele disse como filósofo resignado. Não age, né? Não adianta. Vamos a São Domingo, aí foram. A viagem foi de carro, o que de algum modo consolou o noveleiro, né? O Luiz Costa, é o noveleiro, gosta da fofoca, e chegou até Pires, o cara que ninguém encontra, intruvável. Famoso homem que não se acha. Era um sujeitinho baixinho, alegrinho, entrou na ponta dos pés, apertou a mão do Luiz da Costa, cumprimentou cerimoniosamente. Queriam sentar-se. Perdão, disse o major, não é preciso a gente sentar. Pouca coisa. O major voltou-se então para o Luiz da Costa e disse: pode falar, porque ele não quer falar, né? Ele não diz as coisas. Já que é para tirar chama acareação, né? No judiciário chama acareação, botar um frente ao outro. Acarear é você está com a palavra. Luiz da Costa fez das tripas coração e exprimiu-se nesses termos. Estando hoje na loja Paula Brito, contei a história do rapto de uma sobrinha do senhor Major Gouveia, e o senhor me referiu pouco antes do meio-dia. O Major Gouveia é este cavalheiro que me acompanha, que declarou que o fato era uma calúnia. Aqui está lembrando aqui, ó. Caluniaram o senhor K. É o romance do Kafka, né? A polícia foi na casa dele. Então, a calúnia, visto sua sobrinha está em Juiz de Fora há 15 dias. Intenta, contudo, chegar à fonte. E perguntou-me quem me havia contado a história. Não hesitei em dizer que era o senhor. Né? Resolveu, então, procurá-lo e estamos aqui.
Durante esse discurso, o rosto do senhor Pires apresentou todas as modificações do espanto e do medo. Um ator, um pintor ou um estatutário teria ali um livro inteiro. Olha a frase do Machado. Né? Teria ali um livro inteiro. Está acompanhando, Vânia? Estou aqui, sim, estou ouvindo. Tá. O que você quer Não, enfatizar? não só para ver se está, porque está mudo aqui, não estou vendo, né? Acabado o discurso, era necessário responder. O senhor Pires o fazia de boa vontade, se lembrasse do uso da língua, mas não se lembrava ou não sabia que uso fazer da língua. O momento de acareação é isso, você está um de frente para o outro e tem um lá querendo saber. Vamos, desembucha, né? Minha sobrinha está sendo difamada. Passou 3, 4 minutos, mudo. Aí o major, espero as suas ordens, disse o major, vendo que o homem não falava. Até que balbuciou. Que quer o senhor? Quero que me diga a quem ouviu a notícia transmitida a este senhor. Foi o senhor quem lhe disse que minha sobrinha era bonita? Não disse isso. O que eu disse é que me constava ser bonita. Eu não falei. Agora, como é que constava, já não sabe, né? Alguém falou para ele, então, ficou sabendo. Vê, disse o major, voltando para Luiz Costa. Luiz da Costa começou a contar as tábuas do teto. De quem ouviu essa notícia? Empregado do Tesouro. Mora onde? Em Catumbi. Major voltou-se para Luiz da Costa, cujos olhos, já tendo contado as tábuas do teto, que eram 22, começava a examinar detidamente os botões da camisa. Pode ir embora, ô Luiz. Não mais precisa você aqui não agora. Já achei alguém que está assumindo, né? Está assumindo, então é com ele agora. Aí o Luiz saiu, ele perdeu ó, o chapéu, saiu desesperado, correndo, né? Foi embora. O senhor Pires obteve dele a informação que era o bacharel Plácido. O bacharel Plácido, que era Plácido, né? Ele disse que era Plácido. Placidez é calmo, né? E o major Gouveia, então, passa um sabão nele. Não tem idade para ter filhas moças, mas pode vir a tê-las e saberá se é agradável que tais invenções andem pela rua. Falar mal que a sua sobrinha vai fugir com alferes, né? Sendo que ela vai casar com outro homem. Confesso que as circunstâncias são melindrosas, mas não poderíamos, o quê? Adiar impossível. O senhor Pires mordeu o lábio inferior, meditou alguns instantes, aí acabou indo. O Marcos fez um comentário. Ah, não pode ler. Não deu para eu ler. Ah, não? Consegue ler, não? Não, é porque saiu rápido, mas é sobre o conto. Aparece aí, Eu né? vou falar aqui. Marcos está Aparece. falando que esse conto tá com uns pedaços diferentes do que ele tem. Isso O que ele Marco? diz. É. Não é possível, né? Mais alguém tá vendo diferente? Não, tá igual. É. Foi distribuído no grupo, né, Marcos? Frase diferente? Bom, é o conto quem conta um conto? Aí vai. Então, o implacável major, em cujo rosto se lia a mais franca resolução, ele está determinado, né? O major parecia uma estátua.
A razão foi compreendida pelo senhor que matou a saudade do Voltarete fumando 7 cigarros por hora, né? 7 cigarros por hora, a caminho da procura do senhor Plácido, bacharel Plácido. O nome feito homem era o nome, frase curiosa do Machado aqui, né? Seu próprio nome feito homem. A gente duvida se o Machado Plácido era o nome feito homem. Vânia é um nome feito mulher. Você vê o nome, sabe? Essa é a Vânia. Quando se trata do Plácido, é mais indicativo, né? Nunca a pachorra tivera mais fervoroso culto. Ó, uma frase do Machado. Pachorra teve um culto, foi cultuada. Ele era gordo, corado, lento e frio. Recebeu os 2 visitantes com a benevolência de um Plácido, verdadeiramente Plácido. O Machado é... Isso aí, o Machado, né? Bom, o namoro da sobrinha do Major Gouveia com o Alferes era tal que já se sabia de um projeto de rapto. Isso quem falou foi o Plácido. E quem lhe disse isso, senhor bacharel? O capitão de artilharia Soares. Onde mora? Mata Porcos. Voltando para o Pires, agradeço, pode ir embora, agora estou já com o Plácido aqui. Daí para frente não precisa mais de aquele monte de gente. O senhor Pires não esperou o novo discurso, despediu-se e saiu disparado. Apenas entrou no carro, deu 2 ou 3 socos em si mesmo. Fez um solilóquio. Desfavorável à sua pessoa. É bem feito. Quem manda ser abelhudo. O homem se bate em si mesmo. O Machado é progredindo com o conto no caminho contrário ao espalhamento do boato, reduzindo o imaginário cada vez mais, né? Como dissemos no início, é como quando chega um paciente em análise, o paciente chega carregado de imaginário, ele tem que reduzir o imaginário, ele vai até o que o Lacan chama assim, o osso da verdade, né? Depilando, tirando todos os adjetivos. Quanto mais ele vai reduzindo, ele vai aproximando da verdade, né? Ele chama a verdade no osso, né? Isso é uma frase do Lacan lá no seminário, não lembro qual. Tem que ir desbastando, desbastando, e tirando toda a carga, o sobrepeso do imaginário, reduzindo até chegar ao real, né? Então, Machado tinha essa concepção lacaniana, que foi descoberta recentemente, né? Não é nem uma descoberta, mas tem isso aí. Acalmar o delírio imaginário, né? Compreende-se que se trata de uma sobrinha e que um tio tem necessidade de chegar à origem, aqui, ó, desse boato. Se chegar à origem. Quero haver-me com quem o inventou. São frases intimidativas, né? Quero haver-me. Vai fazer o quê? Vai matar o cara? Vai prender ele, né? Usa um tom intimidador que era peculiar a ele. Também aquele tipo de homem, assim, que não foge, né? Imagina lá na loja Paula Brito, ele já ficou ele mesmo curioso e jogando questões, mantendo-se oculto, para cima do difamador. Normalmente também alguém evita, assim, para evitar um confronto, né? Deixar o outro tão exposto. Rapaz, é melhor você parar de falar essa coisa, sabe por quê? Eu sou tio dessa menina, aí ele né, já acaba ali mesmo. Então, mas o procedimento aí não foi esse. Deixou de falar tudo para depois dizer: é comigo que você tem que se haver daqui para frente. Cria uma situação de terror, então, né? Aí ele chegou
para o próximo aqui. Preparar, assim, o bacharel arrastou a sua pessoa, olha o jeito do Machado falar, ó, arrastar a própria pessoa, né? Ele foi se arrastando. Demorou lá dentro para preparar a sua pessoa. Quando o major já ia tocar a campanha para chamar alguém, eu botei a seguinte informação interessante. Enquanto o Machado narra, vai inventando modos de narrar, vai enfrentando expressões narrativas o tempo todo, produz pequenas surpresas no leitor curioso pela leitura. Ele não passa um conto desse varrendo igual se estivesse lendo a Gazeta, um jornal o Globo, né? Ele vê o lado poético também, né? Pronto, vamos. Se uma pipa andasse, seria o bacharel Plácido. O major emprega o sistema de reboque, porque é um gordão. Chegou no destino, o major bate palma na escada. Quem é? Perguntou uma voz açucarada. O senhor capitão? Pergunta o Gouveia. Eu não sei se já saiu, respondeu a voz. Vou ver. Foi ver enquanto o major limpava a testa e se preparava para tudo que pudesse sair de semelhante embrulhada. A voz não voltou senão daí a 8 minutos. Porque sempre é o estresse do tempo, né? Que ele vai anotando os tempos sempre, né? 15 minutos, 8 minutos. O senhor quem é? Aí o major, esperto, né? Fala o quê? Diga que é o bacharel Plácido. Acudiu o indivíduo deste nome. Quer dizer, o major deve ter dado uma cotovelada nele. Fala. E o major sempre, nesse momento, ele empurra. Né? Ele fala assim, não vou falar em seu nome. Até isso, ó. Aí o cara fala, né? Fala aí que é o major Plácido. Quer dizer, não é o Gouveia que fala isso. O capitão estava na sala e veio receber à porta o bacharel e o major, que sobe os dois. A este conhecia também, mas eram apenas cumprimento de chapéu. Mais uma vez, o Machado no estilo dele, né? Um cumprimento de chapéu, aquele que você tira o chapéu só e não fala nem bom dia, nada, não sabe o nome, né? Fala, tira o chapéu. Em repartições, assim, era você dá um sinalzinho assim, ei, você não sabe nem o nome da pessoa, você vê ela ali, trabalha no Banco do Brasil, 20 anos, tem um cara que trabalha lá dentro, são 200 pessoas, né? Você dá só um alô. Tem intimidade, às vezes não sabe nem o nome. Capitão, eu tive a infelicidade de repetir aquilo que você me contou a respeito da sobrinha do Major Gouveia. Esse é o Plácido falando. Não me lembro o que foi, disse o capitão com uma cara tão alegre como a de um homem que estivesse torcendo um pé. Uma cara alegre de um homem que estivesse torcendo o pé. Né? Ah, interrompeu o capitão, mas não foi o tanto como você acaba de ouvir. Não foi, não. Então foi o quê? O que eu disse? Uma notícia vaga. Ah, nada mais disse. Houve um equívoco. Tá tirando a bunda da seringa, né? Meu amigo Plácido cometeu um equívoco. Sim, há alguma diferença, concordou o bacharel Plácido. Ah, disse o major, deitando-lhe os olhos por cima do ombro, aquele olhar reprovador, né? Você já aumentou, né? Quer dizer, ele escutou uma coisa e aumentou. Ele tem esse olhar aqui, ó, por cima do ombro. Silêncio. Major Gouveia foi o primeiro a falar. Enfim, senhores, disse ele, ando desde as 2 horas da tarde da indagação da fonte da notícia que deram a respeito da minha sobrinha. A notícia tem diminuído muito, mas há ainda um namoro de alferes que incomoda. E o senhor capitão diz a respeito disso? Pois não, disse o capitão. Ouvi do desembargador Lucas. É seu amigo? É meu amigo. Tanto melhor.
Acho impossível que ele dissesse isso, disse o major. Senhor! Aqui já é o major passando sabão no capitão. Aí o capitão dá um esporro de volta. Vem cá, rapaz. Me respeita, né? Porque também ele vai chegar daqui a pouco no desembargador. É igual se chegasse no presidente, né? Está subindo hierarquia. Quer dizer, acho impossível que ele dissesse isso, disse o major levantando-se. Senhor, olha o que você está falando. Perdoe-me, capitão, disse o major, caindo em si. Mas há de concordar que ouvir a gente, o seu nome assim maltratado por culpa de um amigo, nem ele disse por mal, observou o capitão Soares. Parecia até lamentar o fato, visto que sua sobrinha está para casar com outra pessoa. Agora acrescenta, né? É verdade, concordou o major. O desembargador não era capaz de injuriar-me. Aqui fala a palavra injúria de novo, né? Lá em cima falou calúnia. Caluniar, injuriar. Aí ele fala de novo, quero saber a fonte. É indispensável que seja agora. Mas sabe que ele mora no Rio Comprido? Sei, iremos de carro. Adel, Hã? é interessante esse é, voltar atrás para saber a fonte, né? É mais ou menos aquilo que a gente está estudando, né, no seu livro. É lá no início, né? Voltar lá no início. O problema do eu, né? Que falou. Porque às vezes assim a gente percebe, vai percebendo né, tanta entendimento, né, psicanalítico no Machado, que ele pode estar falando muito mais do que a gente está percebendo. Quando consegue ler assim, né, minuciosamente, com a lupa, né, você vai vendo, porque isso aqui é uma sessão analítica, né? É. Isso aqui é uma sessão analítica. O paciente está relatando e o analista, Machado, está perseguindo o que ele diz, questionando as falas dele, né? O Major Gouveia aqui, o Major Gouveia é o Machado, né? Vamos falar assim. As perguntas dele, o modo dele conduzir é o alter ego, né? Seria o Machado. O Machado está cada vez mais aqui na palavra do Gouveia, indo à fonte. Vou fazer uma pergunta aqui para saber. A Elisa está acompanhando? Tem um nome aqui, Elisa. Tá. Elisa está acompanhando. Maria está acompanhando. A Mauri, Vinícius, de vez em quando escreve. Marcos está acompanhando, né? E o Adriano. Beleza. E o Ricardo. Fazer a chamada. E o Ricardo. Chamada para dar a nota depois, né? Fazer as provas. A Melina não apareceu hoje, não? Ela disse que não ia poder. O capitão estava em sua casa, mas o major tinha tal império na voz ou no gesto quanto exprimia sua vontade. Adelmo, tem Juliana também, tem Sim, é Elisa. verdade. Tem a Juliana. Deixa eu ver aqui. Tem a relação, né? Porque às vezes aparece na tela. A Juliana também está aí. Vânia, Vinícius, Maria Tereza, a Maria. Maria Tereza sou eu, né, Adel? Tem a Maria da Conceição. A Maria, aquela moça que tinha vindo da vez passada, disse que gostou muito, não veio, né? Também vem quando quer, né? A pessoa vem quando pode, né? Vamos dizer. O desembargador era um homem alto e magro, dotado de excelente coração, mas implacável contra quem quer que interrompesse uma partida de gamão e pior, ele estava perdendo. Já tinha perdido 5. Bateram a porta e jogava gamão com o coadjutor da freguesia, cujo dado era tão feliz que em menos de 1 hora ele já ganha 5 gangas. Então, o desembargador estava... O desembargador fumava falando de modo figurativo. O que é fumar de modo figurativo perdendo um jogo? Ele está bufando, né? Assim, ele não está fumando nada, né? Mas como se estivesse fumando um monte de charuto.
Já está perdendo a 5ª partida de gamão para um coadjutor da freguesia, fumando de modo figurativo. E o coadjutor sorria, né? Ganhando. Igual o Flamengo perdeu 3-0 e todo mundo rindo, né, rapaz? Quando o moleque foi dar a parte de que 2 pessoas estavam na sala e queriam falar com o desembargador logo nessa hora, né? O sacerdote da justiça, né? Ó, Machado aqui, desembargador é um sacerdote da justiça, né? As expressões do Machado. Tudo invenção dele, né? O Machado não pedia ninguém para mandar ele falar dessa maneira, né? Não vinha dicionário, é invenção originária, né? Muito criativo. Usar a palavra sacerdote da justiça para designar uma autoridade, né? No caso, autoridade judicial. Conhecia essa expressão, Maurício? Sacerdote da justiça, é novidade isso aí no meio jurídico? Olha, nunca ouvi, não. Nunca. Notícia, eu suponho que seja alguém mais importante que esse desembargador aí. É. Pode ser uma expressão que ele inventou, que ele escutou na época, né? Um senhor juiz e tal. De qualquer maneira, a gente não sabe nunca, né? O Machado não informa, né? Agora, a palavra sacerdócio, sacerdote, me remete a alguma coisa religiosa. É. Mas um juiz é um pai, né? O juiz é um deus, né? Um pai é igual um padre, né? Às vezes também é um médico, né? São autoridades da sociedade. Tem que chamar o médico. Aí vai todo mundo ouvir o médico. Do lado, o direito é laico também, né? É laico, né? A gente usa esse termo, né? Exercer o sacerdócio da medicina. São termos metafóricos, né, Mauri? Assim, é laico no sentido de não é um sacerdote da igreja, né? É um sacerdócio, né? Uma autoridade. O Deus da justiça, sei lá. É um termo que o Machado... Quando eu vou estudando... Fala, Marcos. É que esse é um traço dele que a gente já explora um pouco aqui, né? Que ele tem essas expressões inéditas que são funcionais dentro do conto que ele está apresentando. E muitas vezes elas são inéditas, né? A gente vê e muitas vezes entende de cara, mas se você for lá no Word e estiver escrevendo, o Word vai apontar erro, né? Embora a gente saiba que tem um sentido, né? E muitas vezes a gente puxa já de primeira, né? E são bem explicativas. Quer dizer, é muito original, inclusive não leram igual nós estamos lendo. Se você botar lá no Google essa frase, sacerdote da justiça, assim, você não acha referência. Eu acho que é um deboche do Machado. Não tem quase ninguém lendo dessa maneira, assim, como se fosse um detetive, um investigador, né? Uma leitura comprometida, né? O autossugestão é uma leitura culpada, aquela leitura que você lê, se sente culpado. Por que culpado? Né? O que seria a culpa, não você ler sentindo culpa, né? Primeiro, não aproveitar a leitura, né? Ler, igual ler um jornal qualquer, um folheto. Segundo, sentindo-se inferiorizado ou burro ou incapaz de imaginar como é que ele surgiu com essas expressões. É uma leitura investigativa, né? Você lê se sentindo em débito com o autor, né? Assim, o cara botou isso lá e eu estou desperdiçando, né? Um sentimento de culpa de você não aproveitar a leitura, né? Mais na frente alguém fala assim, você leu Dom Casmurro? Li. Mas eu li lá no 2º grau, para fazer redação de vestibular. Você não usufruiu da leitura, né? Não tirou benefício da leitura. Eu atribuo isso à criatividade mesmo. Porque pode ser que o termo... Né? Do lado dele, do meu lado, entende? Porque se você pega esse conto aqui, a Fortuna Crítica, eu quero dizer o seguinte, a Fortuna Crítica que leu esses contos, entendeu? Quer dizer, não se sente culpada de não ter aproveitado, vão questionar dessa maneira, né? Vão acusar também o seguinte, essas pessoas que leram e não aproveitaram, vão chamar de burros, né? Incapazes, assim, que leitura foi essa que não... Eu estou vendo aqui, assim, já não é a primeira vez... Tem umas 100 expressões que a gente vai pegando. Não, essa aqui é pequena, né?
Vamos voltar ao início aqui, porque esse início aqui, ó, é de arrebentar o início, né? Olha só o que ele fala no início. Nem o Freud falou isso no início. Adelmo, Não. eu acho que essas expressões que ele usa, né, que a gente fica sem entender muito bem o que é, enfim, talvez nem ele próprio tenha entendido, nem ele próprio tenha um significado do que de fato é. Parece que é algo que ele inventou mesmo, e que pode ser qualquer coisa, e vai depender do leitor, me parece isso, sabe? Eu entendo que é uma ironia dele, assim. Não, também ironia, mas assim, você falou uma coisa séria, Vinícius. Realmente a gente fala coisas, ainda mais nos meus áudios, de vez em quando eu boto lá umas coisas, depois eu volto para aprender com o que eu disse, né? Faz sentido o que você disse. Ele pode ter usado expressões que depois ele mesmo volta para trás dizendo, caramba, o que eu falei aqui, bicho? Nossa Senhora. Faz todo sentido o que você falou. Mas também não se vai remover dele a possibilidade de ter pensado isso, porque dessa frase aqui, ó, olha essa frase. É coisa muito natural que um homem diga o que sabe a respeito de algum objeto. É natural falar que eu sei a respeito de algum objeto. Mas tirar a satisfação disso, ele diz, custa entender. Aqui eu acho que está ironizando, né? Porque se você fala, né, a respeito de um objeto, você vai tirar um prazer de falar do objeto, né? Uma fofoca, por exemplo, é puro prazer, no caso, né? Do Luiz, o fofoqueiro ali. Agora, aí ele está investigando, porque o Machado está querendo trabalhar o imaginário, é contra a propagação de falsidades imaginárias, né? Mas, de uma vez, mais de uma vez, tenho querido, eu quis fazer indagações a esse respeito. Qual o seu interesse em espalhar boato? Né? Qual o seu interesse em comunicar esse fato? Às vezes é um fato científico, você descobriu uma novidade, você quer comunicar, aí você está com a maior alegria do mundo, né? Ó, tirei 10 na prova, acertei tudo. Mais de uma vez eu fiquei interessado em querer saber a respeito disso. Eu tive um sucesso no meu negócio, por exemplo. Deu muito... Meu livro estava falando sucesso, né? Digamos assim. Mais de uma vez quis saber. Mas a certeza de que nenhuma pessoa que conta novidade confessa que o é, que é um noveleiro, está dando uma boa nova, isso tem impedido que eu realize esse desejo. Eu não posso chegar... Vem cá, rapaz, que prazer você tem em fazer isso, hein? Não pergunta, né? E se a pessoa... Depois termina dizendo, não é só desejo, é mais que um desejo. De vez em quando há uma interferência. Vou te falar, alguém ligou o microfone, experimenta desligar. Isso, é porque tem um retorno. Eu acho que foi o da Márcia. Quando ligar o microfone para falar, depois, quando para, tem que desligar. Eu acho que é isso que está acontecendo. É que eu ia falar, André. Desculpa. Então, vou terminar essa frase. Não é só desejo, é também necessidade. Ganha-se sempre em conhecer os caprichos, que aí é capricho, né? Aí já é capricho, é caprichoso, né? Ganhei um cordão do meu marido, aí já é o capricho, né? Por que ela quer comunicar isso? É felicidade do gozo, né? Pode falar, então. Fala, Vinícius. Hoje o Vinícius está falando, se animando a falar. Só escreve, né? Que bom. Vai lá aí, rapaz. É bom falar. Certo. Pois então, quando ele fala aí, né, que ganha-se sempre em conhecer os caprichos do espírito humano, eu acho que ele fala de um público que gosta de conhecer, né, questões dos outros, da vida dos outros, né, e quando uma pessoa que é fofoqueira faz uma fofoca, ou noveleiro, né, faz uma fofoca, ela ganha uma atenção do público. Então, talvez seja essa a necessidade, né, que o ser tenha, né, de comunicar, né, essas fofocas ou novelas, enfim. Isso aí, há uma necessidade bem... interessante a observação sua. Suas observações são boas, Vinícius. Você pode aproveitar para falar à vontade, tá? Porque mesmo que fala merda também, não tem problema nenhum. Mas tem sido muito boa. Beleza. Tá? A necessidade, né, de aparecer, igual tem Chico Anísio, em geral os humoristas, eles se destacam justamente pela satisfação, né,
Tirar satisfação é bem comum em fofocas periféricas, disse a Juliana. Mas você ia falar, Márcia, eu ia... Eu esqueci. Ah, desculpa. Então tá bom, avançou. Então, voltando nessa parte aí que fala sobre se ganhar em conhecer os caprichos do espírito, eu atribuí mais ao ganho de uma arma mesmo, né? Porque já que a gente vive em sociedade, como uma arma, é uma arma que a gente ganha. Sim, porque afinal de contas a gente vive em sociedade, né? E é interessante conhecer os semelhantes. Até para não cair em armadilhas, né? A gente já cai em tantas. Ah, sim, nesse tipo contrário, né? Foi algo que eu também pensei, isso que o Marcos falou, né? Porque quando a gente conhece questões do ser humano, eu acho que a gente lida melhor com os seres humanos, com a sociedade, com as relações sociais, né? Então se ganha alguma coisa em conhecer os caprichos do espírito humano. Rapaz, você imagina se o Machado vivesse hoje dentro da necessidade, né? Ganhando sempre em conhecer os caprichos do espírito humano, se o Machado vivesse hoje lendo Messenger, Facebook, WhatsApp, os privados, né? Eu estou fazendo um pouco isso no lugar dele que não está vivo. Estou ficando cada vez mais assim, ao contrário de achando que estou ganhando coisa, a gente vê assim, nossa, a gente lê cada coisa, né? Aí eu acho também, eu pensei assim, que a gente ganha porque quando você vê, né, os caprichos do espírito humano, você está vendo os seus próprios caprichos também. Então aí a gente tem a oportunidade, né, de se ver e... Mas é uma questão que eu tenho. Por exemplo, a pessoa passa o dia, às vezes, digitando, assim, quando tinha um ótimo comentário de um filme, né, trazer uma questão. No grupo hoje mesmo lá, trouxeram bastante material sobre o intrudo. Eu não tinha pesquisado aquele negócio do limão. Aí eu fui ver, Maria, o Ricardo tinha postado muito material sobre uma época em que depois surgiu, o que falou mesmo? A Márcia que botou, era o... Porque eu tinha pesquisado também, e aí lá na pesquisa falava que a perfume, né, substituiu o lança-perfume, né? Os limões perfumados. Você vê só, eu tinha 1000 limões na casa da mulher lá para se jogar pela janela. Hoje eu lanço perfume. Então, aquele hábito. Então, quando você pega o conto, explora esse lado cultural do conto, né, aí não é que não pode falar abobrinha, né? Pode também gozar o Flamengo e tudo, aí é divertimento. Né? Mas, assim, então esse capricho que ele fala é você ver a pessoa num capricho ali de também não se aproveitar melhor. Eles são pessoas de curso superior, né? É verdade que tem que desabafar, né? Falar uma de abobrinha também é bom, né? Falar, não precisa ser sempre sério, o tempo todo cientista, né? Então ele vai chegando, né? O boato vai diminuindo à medida que chega à fonte. Aqui, vou te falar uma coisa, viu? O Machado já tinha inventado a psicanálise antes dela existir, porque isso aqui é um final de análise, né? Então foi o que eu disse, ele vai dizer. É o eu mesmo. Você é o responsável por todas as desgraças. Aqui é pequenininho, né? O conto aqui é idiota, é só uma olhadinha de lado, mas assim, o resto também, né? A pessoa tem um câncer, tá obeso, tá fumando muito, não consegue resolver os seus problemas, mas é ela que tem que resolver, né? Ninguém vai resolver por ela um problema dela, quer dizer, aqui seria como se fosse um final de análise, né? Assim, terminou a análise. O senhor Gouveia chegou no culpado. O culpado era eu mesmo. Fala, Vinícius. Então, eu concordo que seja, sim, né, o fim da análise, né, essa parte aí, e todo o conto me parece uma análise, né, não uma análise, claro, né, no contexto de um consultório, enfim, mas no contexto social, né, parece que é o eu social aí do personagem, né, que vai buscando no mundo social mesmo, né, chegar no real, né, que é no fim da análise, né. A gente fala ilustrativo, né? Um exemplo muito simplório, né? Uma análise não tem nada a ver com isso aqui. A pessoa chega lá e diz que são coisas horríveis que falam no consultório do analista, né? Isso aqui é leve, né? Isso aqui é leve, mas é uma ilustração, é uma caricatura do que seria
uma caricatura, né? Sim, eu lembrei um pouco do conto do Lapso, né? Que mostra ali uma pessoa social, né? Um lado social e um lado privado. Isso. E aí é muito mais o lado social mesmo, né? Trabalhando num contexto social mesmo, né? Para resolver uma questão sua. Mas que toca ali, no privado, né? Que atinge no privado, Isso, né? sim, sim. Agora, eu achei muito interessante é que ele só se acalma, né, a partir do momento em que ele percebe que a culpa foi dele, né? Não, ele chegou na fonte, né? Ele queria buscar a fonte, não foi? Ele encontrou. Mas a assim, fonte, mas não tinha mais ninguém para trás, né? Não tinha verdade. ninguém, igual falou agora o Vinícius. No conto Lapso, quando o cara ficou escancarado que ele fingia que não sabia o que era pagar, e mais, como ele era milionário, bem de vida, é igual imagina um cara que é o mandão na cidade. Chegava na loja, comprava tudo, pagar, essa palavra, o vendedor não ia explicar a ele não, né? Quer dizer, chegou o comandante da Polícia Militar na minha loja, me dá aí uma cachaça. Ele vai embora sem pagar nada. Eu não vou cobrar dele, que eu não sou doido, né? Então era aquele sujeito que não sabia o que era pagar. Mas aí, quando chegou nele, né? E agora lembrou o Vinícius, uma associação muito inteligente que ele fez. Quer dizer, é um caso parecido. Estão falando por aí que você finge que não sabe o que é pagar, tá? A sua moral, ó, tá caindo a zero, viu? Você é um ladrão esperto. Você chega na loja, compra e fala assim, não, pagar? É latim essa palavra? Nunca vi, não. É um fingidor escancarado que, quando ele ficou sabendo que ia ser... E falavam isso dele, né? Aí ele parou. Nos dois casos tem a ver com o eu, né? Foi bom o Vinícius ter lembrado. Eu não tinha feito associação, não, mas é por aí. Mas eu acho, o Adelma, estou achando bem interessante estar o Vinícius presente, porque e acaba que você também disse isso. É uma caricatura do que pode se estar acontecendo dentro de um consultório. Claro. Mas a literatura em si, a gente precisa separar os campos. Que você inicia a sua fala dizendo, mas não há necessidade de procurar psicólogo, vai conversar com um amigo, conversar com outro. Não dá para misturar as coisas dessa maneira, Adelma. Eu acho que cada campo tem o seu valor, tem a sua diferença. Sem dúvida, Vânia, mas essa obsessão de defender a psicanálise também, vamos com calma, porque nem todo mundo vai ao analista. Quer dizer, quando a pessoa fala, relaxa, é só isso só. Agora, é verdade que se ela tiver mais cabeça e recurso e coisa mais, procurar um analista, vai ser muito melhor. Nunca vou falar que não é isso. Mas, assim, o Machado está ilustrando a caricatura, né? Quantas vezes você conversa com alguém, se acalma um pouco? É só isso. Não quer dizer que está dispensando a análise, não. É necessário ir até o eixo, né? Com certeza, a amizade com quem falar é fundamental. Não estou desqualificando isso, não. Inclusive, a escrita tem o seu valor também. Às vezes você vai lá, escreve, desabafa, né? Agora não vai encontrar muito a raiz da coisa, igual encontrou aqui, né? Indo até o início, né? Fala, Vinícius. Eu acho que são os recursos que cada um consegue, né, para lidar consigo, né? E alguns vão precisar, sim, de um analista, né, para, enfim, entrar em questões mais profundas, né? Vai precisar entrar em questões mais profundas e vai precisar da ajuda de um analista para isso, né? Agora, em alguns casos, bom, conversar ali com um amigo também funciona, né? Uma coisa mais simples, enfim. Mas também tem muitas pessoas que não têm condição de fazer uma análise. Não, Você mas não tem é falta de recurso. Mas aí o Vinícius agora falou, tem coisa que não tem condição, mas aí acaba virando alcoólatra, né? Porque não consegue falar com ninguém. O analista tem mais sabedoria. Essa frase aqui, ó. Essa frase, tem mais sabedoria. Está preparado para isso, né? Sim, é importante o analista, ele dá um peso, faz uma extração. Isso que mostra aí, em termos de desbastar a história, às vezes a pessoa precisa desse peso do analista para poder ir desgastando essa história. Pois é, mas assim, uma pessoa muito alienada, ela não consegue render uma análise. Você acha que... Depende, Márcia. A condução está do lado do analista. Nesse caso, até empregado doméstico. Teve uma empregada doméstica.
Estava passando por uma dificuldade enorme, gente sem cultura nenhuma, mas é um ser humano, né? Aham. Se for assim, não é um Machado, ele não fez curso nenhum, então, é um ser humano, quer dizer, a pessoa está numa aflição desgraçada, né? Está numa aflição enorme. Isso não é cultural, não é cultura, não. Análise não é cultura, não. Não estou dizendo que é cultura, eu estou dizendo assim, por exemplo, até no psicólogo, né? Vamos supor, você vai fazer uma terapia cognitiva, tem alguma coisa para você responder. Muita pessoa não tem condições, não. Mas aí a linguagem do analista tem que descer o nível, né? Tem que falar no nível do... Você não viu aquela entrevista que eu fiz lá com o... Não é porque eu estou me gabando, não, mas é descer o nível, ir lá conversar com aquele Com o andarilho. esquizofrênico, né? Aí você dá voz a ele e valoriza o que ele diz, deixa ele se expressar como ele... Não fica dizendo assim, rapaz, não fala essas coisas, não, pelo amor de Deus. Você falou... Vai ficar podando o cara ainda? Pois é, mas ficar muito técnico, né, com a pessoa. É. Então, aqui fala assim... Ah, sim, alguém quer falar? Era o Marcos? Verdade, Adriano. Pulemos ao próximo conto. Isso aí. Então, para terminar, disse-lhe que era capaz de castigar minha sobrinha se ela, estando agora para casar, deitasse os olhos a algum alferes que passasse. Ele que começou. Então, ele chama acontecimento, né? Vira e mexe. No outro conto também, o Machado sempre tem usado a palavra acontecimento. Uma fala, né, como um acontecimento. Vou tentar aqui agora, ver se carrega o ponto, né? Um dia de intrudo. Nesse dia de intrudo, o Machado usa o pseudônimo Lara, né? Não sei se viram no final. Às vezes a gente passa reto e não olha, né? Aqui no final, assina o nome Lara. Eu acho isso muito doido, né, Adão? Porque até meados do século XX, até o final do século XX, muitas escritoras mulheres adotavam o nome masculino para poder publicar, porque diziam que quando tinha o nome do homem vendia mais, né? Nome de homem. E o Machado de Assis, no século XIX, assinava com pseudônimo feminino, às vezes. Eu acho interessante isso. E não é que ele não queria ser lido, né? Com certeza ele queria ser lido. Aqui talvez porque é Jornal da Família, né? É um público mais feminino. Mulher, né? Dona da casa, assim, com relação à família, né? Ao ambiente doméstico, né? E também é um conto que está muito do lado do feminino, né? Das fofocas, né? Como é que a mãe... Porque a mãe perdeu o marido, né? Tem 5 filhos, 2 rapazes, 3 moças. Dona Angélica Sanches. Trabalhar fabricando limão de cheiro. Carnaval se chamava Intrudo. E ela, a Dona Angélica, tinha 59 anos. O marido dela tinha falecido. Tem um histórico aqui, porque é da época em que a família real estava chegando no Rio, antes, né, na época da formação dela. E isso aí. O senhor Tomás Chance. Bastava saber que morreu quando de todo se lhe extinguiu a vida, coisa que provavelmente não lhe aconteceu sem perder a saúde. O modo do Machado se exprimir a respeito da morte do senhor Tomás Sanches. Não ficou estéril a aliança de Angélica com Sanches. Foram 5 frutos de tão abençoada união. Fala os nomes, né? Os 2 capetinha, Benjamin e Carlos. Capetinha entre aspas, né? Porque como é dia de intrudo, e era para fazer essas peças, né? Que eles fazem. Aqui no início tinha falado banho, né? Banho. Eu acho que os progressistas, se fosse hoje, né, o Machado tivesse vivo hoje,
eu acho que ele seria assado em praça pública pelos progressistas, porque essa expressão dele é muito interessante, né? Uma aliança que não tenha dado frutos, né? Que não tenha gerado filhos, é considerada aliança estéril para ele, né? É, isso aí. Logo no início, né? Em vez das máscaras, brilhavam os limões de cheiro, as caçarolas d'água, os banhos e várias graças que foram substituídas por outras. Não sei se melhores ou piores, né? Nas primeiras 3 linhas ele define, então, o procedimento aceito, né? Apesar de não tanto aceito. Jogar o limão era permitido, agora dar o banho, fazer aquela bagunça que os rapazes faziam com os convidados, ou as pessoas que apareciam lá, né? Que era o Batista e o outro, também tinha a ver com o comércio de escravo, né? Dona Angélica, que eu botei aqui, é chefe de todo mundo, a mandona, a generala, né? Que era a mãezona de família. Esse conto. Valeu, Vinícius. Feito. Valeu, obrigado por ter participado. O Vinícius, esse conto, o contrário do outro, que era desbastar o imaginário até chegar ao responsável pelo ato, aqui, como é em período de carnaval também, na leitura que eu fiz, né? Alguém que viu alguma coisa interessante apontar, fica à vontade. Mas aqui não tem nada, justamente porque é explícito. Aqui não tem véu encobridor, assim, tudo é escancarado. Aqui fala assim, ó, o Carlos é um perturbador de festa, né? Então, aqui ainda tem um elemento assim meio encoberto, que é o namoro, né, do Batista com o nome da menina, a Teresa, né? E o Benjamin com a outra menina, que é a Lucinda, né? Benjamin piscar mais livremente os olhos para Lucinda. O que tem um pouco de encoberto aí é o final do namoro, que ele está na janela, né? E que os 2 moleques vão lá jogar água e ele precisa ficar elogiando ainda, né? O Carlos parece que fica querendo fazer o papel do pai na casa, né? Quem? O Carlos. Papel do pai? Eles não podem namorar, piscar, porque o Carlos vai falar Mas alguma ele fica coisa. só endiabrando, né? Você não acha que é o contrário, não? Quer dizer, se fosse pai, ele aconselharia, né? Ele fica fazendo um inferno mesmo, né? Eu achei que essa parte... Assim, da maneira, a maneira dele, né? Assim que eu acho. Pode ser uma tentativa, né? Até porque uma- a palavra da Angélica parece que não vale nada. Os meninos aprontam do mesmo jeito. Não, mas vamos ver o contexto, né? O contexto Vamos ajuda em almoçar, tudo, não vai, porque mas já quando tinha tá- o banho... Bom, Tipo assim, a mãe fala, vamos almoçar agora, né, e tal. Mas aí quando o Carlos diz que tá com fome, né, aí começa a tomar uma providência. Eu acho que ele tenta fazer o papel de pai, sim. Porque ele faz errado, né, a maneira dele, mas então é um pai bem anarquista esse, vamos falar assim, porque não dá para ver nada que assim que se assemelhasse a um pai em algum momento, né? Porque quando vai chegando lá eu digo que é só o o Batista é o segundo, né? O primeiro, o que me pareceu aqui avacalhador do lado do Carlos foi quando chegou aqui o Custódio, né? É Custódio? Tibúrcio. parece que ele tem um tunico, né, não? Não, Tibúrcio. Tibúrcio. Parece Quando que ele tem chega... um certo ciúme em relação à mãe e começa a fazer graça com o Tibúrcio.
Quando chega o Tiburcio, o que ele é? É negociante de negros novos, né? Negociante de negros novos. Homem taludo e bojudo, vermelho e aciado. Então, aquele comerciante de negros novos, barrigudo, né? Os meninos vão fazer o inferno com ele, né? Aí o Batista vai... A dona Angélica precipita-se em descer lá para ver o que eles estão aprontando com o Tiburcio, que está gritando, né? E também fala que o banho era frio e gelado. Aí o Tiburcio aparece lá em cima, todo ensopado. Ela vai dar uma roupa para ele que não cabe nele, que é gordão, a roupa do Carlos, dado para ele. Valeu, Vânia. Boa noite. Aí vai. Amanheceu o dia de domingo com um belíssimo sol. Era um verdadeiro dia de intrudo. Esse conto eu vi menos metáforas, tá? É mesmo, eu não tinha reparado isso. Tá? Eu vi menos alusão, assim, alusivo, né? Porque ele é mais direto, né? Ele é menos... A única coisa que tinha no conto, assim, de ser oculto, né? Que o Machado sempre tem um oculto. Nesse caso, um oculto bem explícito, porque o rapaz está no jardim lá de fora, que eu vou pular logo por fim, que nós estamos aqui 9h30 já, né? Dá-se muitas vezes, disse Batistinha sentenciosamente, que a nossa imaginação figura objetos reais quando eles são simplesmente hipotéticos. Essa frase é a frase tipo do Machado, né? E tem também aqui aquela do Bruto, né? Vou botar aqui para a gente pegar. A frase do Bruto, né? É aqui mesmo. A história tem um exemplo dessa figuração imaginária. Ele fala, a história tem um exemplo. Brutus dizem que viu a sombra de César. Tá? Foi naturalmente a impressão imaginária que lhe produziu a espécie de presença real. Até no grupo a gente fez a brincadeira. Ele não matou o César, ele matou uma sombra, né? Nesse caso, você pode esfaquear a sombra, dar tiro em fantasma, né? Você pode matar Deus, matar o imaginário, pode, né? Você não matou ninguém, não atingiu ninguém. Nesse ponto, a parte forte que tem em relação à diferença entre imaginário e real, no sentido de Machado, né? E não do Carnaval. Seria isso aqui. Ele não tinha visto que era no dizer de Machado, né? A história não é isso, não. O imperador romano era Júlio César, Bruto viu, foi uma conspiração, ele pegou uma faca porque era manipulado por terceiro, não tinha formação política, né? O Senado usou o Brutus para assassinar o imperador. Isso é histórico, né? Não teve matar sombra de porra nenhuma. Fala, Marcos. Nesse caso aí da Dona Maria, acho que dá até para colocar do inverso a fala lá do Joseph Goebbels, né? Uma verdade desmentida 1000 vezes torna-se mentira. Que sentido, hein? Porque ela foi convencida de que não tinha visto o que viu. Né? De tanto que falaram a Dona Maria aí no conto. Porque ela flagrou os jovens, né? Sim, é. Aí tanto falaram em contrário que ela mesmo se convenceu que não tinha visto. Exatamente. Interessante você falar isso aí. Quer dizer, essa parte eu ia pular, foi bom você lembrar. A Maria tinha visto e foi estimulada a desistir do que ela tinha visto. Né? Porque está nessa passagem, né? Entraram no meio desta bulha o jovem Batista,
trajando casaca, luvas e pelica e gravata branca. Veio de Sege para chegar intacto, apesar de morar perto. Ele veio se apresentar como candidato a namorado da Teresa. Ouviu a discussão, informou-se do que era e concluiu que devia ser engano de Dona Maria. Esta insistiu na afirmativa. Dá-se muitas vezes, disse Batistinha sentenciosamente, que a nossa imaginação figura objetos reais quando eles são hipotéticos, não são reais. Esse é o convencimento que o Marcos está chamando a atenção. A história tem um exemplo disso, então inverte, né? O Brutus não viu César, mas viu uma sombra. Foi naturalmente, aqui é ironia, né? Naturalmente, a impressão imaginária que se produziu, que lhe produziu a espécie da presença real. O órgão visual humano tem fenômenos extravagantes. Os recentes trabalhos da ciência, a reticência e continuar parou. Então, ele está seguindo, como o Marcos acabou de sugerir aí, é que ela concorda que não viu nada, né? Como se fosse isso. Para facilitar, evitar maiores problemas. O incidente acabou assim, a Dona Maria E o que eu achei convencida de que interessante, realmente... e o que eu achei interessante Fala. nessa passagem é que ela acaba sendo fazendo uma alusão ao próprio, a um dos temas, né, que o Machado mais gostava, que é a questão da opinião pública. Inclusive, em alguns dos contos que a gente viu aqui, ele fala, né, que o que vale é a opinião pública, não é o que de fato aconteceu, né? A opinião pública é uma boa solda para as instituições domésticas. Quer dizer, vai tudo para debaixo do tapete, esconde tudo para a opinião pública não ficar sabendo. Roupa suja se lava em casa, essas coisas. Minha senhora, respondeu Batista, os grandes sentimentos não conhecem intrudo. Na hora do intrudo, não há grande sentimento. Vale tudo, né? Minha senhora, disse Batista, arrestando-se na sala diante da Angélica, muito há que eu nutro dentro do meu coração um desses sentimentos que, mal aplicados, podem produzir não só os infortúnios domésticos, como até a ruína dos impérios. E, bem aplicados, são a verdadeira bem-aventurança deste mundo. O amor, minha senhora, é o que o bordão é para os cegos, o vento para os navegantes, a saúde para os enfermos, o espaço para os passarinhos. O que é o amor sem retribuição? É o abutre de Prometeu, é o sofrimento, né? Se você tiver amor e o outro não tiver, você vai ter o fígado picado. No momento que ele está conversando com a mulher para convencer a mãe, né, para aprovar o namoro. Aqui ele fala, mistura intuito com introito e vai chegar ao trocadilho, né? A esse respeito, observou Batista que, vindo a palavra intrudo, do latim introito, e que é uma entrada, estava ele de acordo com o dia desejando entrar na família. Não foi do intrudo ao entrar na família. O trocadilho despertou as recordações conjugais da senhora, Dona Angélica, porque ela ficou embevecida, né? Ai, que genro, né? Quem não quer um genro desse? Arrumou um intrudo para entrar na família. Aí tem algum sujeito que os rapazes meteram a banho. Aí teve o Tibúrcio, né? Depois foi o Batista. No final, amarraram um rabo nas costas do Tibúrcio, um rabo nas costas do Batista. Os dois meninos aproveitaram o carnaval para fazer a festa, né? Aqui vou dar um pulo, como já tinha dito, para chegar ao final. Aqui tem uma rajada lírica, né? Uma metralhadora lírica. Quando fala... perfeitamente. Vi que ela compreendeu o meu amor. E como não, se é uma alma digna,
essa alma celeste, toda cheia dos perfumes do paraíso. Aqui essa conversa lírica produziu um riso sufocado, que Batista atribuiu a Teresa e esta a Lucinda, mas Lucinda já dormia nessa ocasião. Riu-se de mim? Perguntou Batista. Que pergunta? Parece. Exagerou na rajada lírica, né? Ah, não insulte aquela que vai ser a sua esposa, né? Insultá-la? Jamais. Ele soltou uma rajada lírica, mas não era. Estou negociando a fala aqui, né? Não, eu daria o meu sangue para vingar aquele que a insultasse. Mas diga-me, Teresa, você está contente casando comigo? Muito feliz. Eu também. Tenho uma bela vida, espero. Contanto que não nos visitem indiscretos, principalmente seus irmãos. Que par de pelintras. Aí ela começa a tirar o jogo. Deixa eles. Ah, se os deixo. São dois pelintras sem iguais. Aí ele começa a criticar, né? Aí começa a vir o banho de... Parece que sim, disse a moça, já um pouco aborrecida, com ar tétrico. Ele vinha dando a conversa. Esse cara é mais chato do que o Carlos. O Batista, né? Mas ele é no tratamento da mulher, né? Tem que fazer a média, né? O Carlos é mais chato nesse sentido, né? O Carlos é mais assim, o dia do carnaval também, né? Mas aqui tá a conquista amorosa, né? Ele não podia fazer o jogo do cara. A mulher mandar ele embora na mesma hora. Ele tem que fazer a média, mas só que exagerou, ele fez uma rajada, né? Não precisava ser uma rajada, né? O Machado botou uma ironia aqui, sarcasmo, né? Escarnecendo do cara, porque aí, como ele tinha falado aquilo, os pelintras vieram, ó. Outro esguicho, né? Aí ele fica lá assim, ele não pode fazer nada, né? Ele provocou. Ai, disse ele. Que tem você? Perguntou a namorada aflita. Nada, é um calo. São excelentes aqueles moços, ó. Os pelintras agora já são excelentes. Tem que sustentar a aparência, né? Na frente dela agora tá ferrado. Outro esguicho nas pernas. São excelentes! São excelentes! E os moleques lá botando fogo nele. Continuou o Batista tremendo de frio e de medo. Eu, se os encontrasse agora, abraçava eles. No momento de declaração de amor, né, ia falar o quê? Agora a igreja, né? Fala assim que você me ama? Amo. E faz parte da família também, né? É isso aí. Só que vem o vergalho. O rapaz foi arrastado berrando para uma grande gamela, já cheia d'água, porque assim que ele estava indo embora, não aguentava mais, ele saltou o muro. Ai, 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 gritou e saiu correndo, aí embora. Que me quereis, disse ele tremendo. Aí a janela, a Teresa abriu a janela, vai acordar todo mundo, acordar o resto da família, porque eles tinham agarrado ele. A dona Angélica desceu, munida de um vergalho, aí vem o marido, né? Que ela faz a função do pai. E apareceu no quintal onde se passava a tragicomédia, né? Ele usa o tragicomédia aqui, o Machado, ó. A tragédia é uma piada, é uma comédia. Os dois rapazes agarraram o Batista, Carlos sentiu uma vergalhada nas costas, outra vergalhada diretamente a Benjamin. E o que fazer? Os dois pegam do corpo de Batista e fizeram dele escudo, de maneira tal que as vergalhadas de Dona Angélica, cega de furor, cuidava de dar nos filhos, quem a apanhava era o futuro genro. Aqui está o nó da situação. E o Machado usou o lar aqui, né, como pseudônimo. Esse conto é menos alusivo do que o outro, é menos analítico, né? Ele é mais dia a dia, né, de uma família, né? Dia de carnaval. Tem algumas coisas que aproveito também, né?
Então é isso. Por hoje a gente dá por encerrado essa pesquisa do Machado de Assis. Aqui, se a gente for ver o caiporismo, né, o acontecimento trágico que vai o tempo todo surpreendendo o leitor e a realidade, seriam esses acontecimentos, de certo modo, aqui previsíveis, né? Não tanto assim, mas também, que era a chegada do Tibúrcio, o banho gelado, né? A safadeza dos moleques, mas é de menor envergadura do que aqueles acontecimentos que a pessoa, igual no outro, né? O cara mudou de cor, né? Lá aqui não tem mudar de cor, né? Mais explícito. Aquela sensação de estranhamento e loucura que tinha no outro conto, que a psicologia vai sempre lidar com esse lado da loucura, né? E como é um dia familiar, foi importante ver também que não é tudo sempre igual, né? O Machado, na nossa leitura aqui, o que nós estamos fazendo essa pesquisa, né? Quem lê esses contos de Machado, assim, o Espelho, aqueles contos do Machado lá, a Igreja do Diabo, eu mesmo, né, ia lendo tudo aleatoriamente e não percebi um eixo de leitura, né? O que eu estou investigando nessa pesquisa que a gente está compartilhada há um eixo de leitura no Machado, né? Há um eixo, a gente já localizou alguns, que é reduzir o imaginário para encontrar uma verdade por debaixo. O outro elemento é a permanente surpresa devido aos imprevistos da vida, né, que ele traz para o texto, que ele chama caiporismo. É uma constante isso o tempo todo. O outro elemento de surpresa, a própria frase dele que ele utiliza, que se você for lendo corrido, você não pega, você para e olha, você começa a ver isso também como uma espécie de um imprevisto, um caiporismo em termos de frase e metáfora, né? Então a gente vê que ele tem um propósito, o Machado de Assis, né? Ele é muito vaidoso, né? Também, ele já tinha assumido desde o início, a vaidade como fundamento, e ele vai fazendo uma vaidade do bem, vamos chamar assim, né? Ele vai se exibindo enquanto grande escritor, que é muito pesquisado, né? Todos nós lemos Helena, né? Ensino médio exige. Então seria um exibicionismo que não é tão barato assim, um exibicionismo do bem, né? E do alerta também, enfim, já falamos isso. Vamos continuar com a leitura, né? Durante a semana a gente distribui mais uns 2 contos, sempre tem uma versãozinha aqui, um novo olhar a cada vez que vem. E hoje vimos esses 2 contos. O primeiro, principalmente, como se fosse para quem nunca fez uma ida ao psicólogo, né? E não sabe assim o que faz, quando é que vai ao psicólogo, em que momento. Esse primeiro conto é ótimo para ilustrar isso, né? A pessoa está soberbada com uma notícia, não sabe o que faz, a melhor coisa é buscar a fonte. É mais ou menos isso, né? Agradeço a presença, viu, Amaury? Muito obrigado pela participação. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Valeu, Marcos. Boa noite. Boa noite, Elisa. Falou boa noite, escreveu aqui, né? Valeu. Valeu, Márcia. Obrigado por tudo.